Boa noite a todos e todas. Deixa eu aguardar as minhas amigas chegarem aqui, as convidadas de hoje, onde vamos debater sobre a campanha Maio Laranja, que é uma campanha de prevenção e combate ao abuso de crianças e adolescentes, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu estou aguardando aqui a entrada de Ana Beatriz, já está visualizando, e de Poliana Prandini. Acho que elas já estão aqui, só um minutinho. Acho que estaremos com elas aqui em breve. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Eu já dei boa noite para as pessoas que já estão nos seguindo, já tem bastante gente aí acompanhando, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, gente, dizer, né, qual que é a intenção da noite de hoje, tá? Hoje nós vamos dar, então, continuidade à campanha Maio Laranja de combate e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. A AMA já fez na semana passada uma live mais de cunho jurídico com a delegada e com outras pessoas do CREAS, da rede de proteção, para falar mais sobre a parte criminal, tá? E hoje a gente vai falar mais do lado psicológico, psiquiátrico, da prevenção desses abusos. A campanha tem por objetivo conscientizar a sociedade para o fim da violência contra crianças e adolescentes. Meu nome é Marisa, né? Eu não me apresentei ainda, eu sou mãe, mulher, advogada, e hoje eu sou vice-presidente da AMA. AMA é a Associação de Mulheres em Ação de João Molevade. Ela existe desde 2012 e desenvolve projetos e campanhas voltadas para a mulher, na área da saúde, educação, segurança, assistência social e desenvolvimento. E sempre foi uma das suas maiores bandeiras a prevenção da violência contra a mulher. E dentre elas nós temos o abuso sexual, né, contra a mulher. E hoje nós vamos falar do abuso sexual e a mulher contra crianças e adolescentes. E a maioria das vítimas é mulher. Do sexo feminino, são meninas e adolescentes, né? É por isso que a gente vem trazendo hoje essa temática. Como a gente está falando, os casos de violência contra crianças, violência no geral contra crianças no Brasil é muito alarmante. Quase 1/3 de todas as violências que são registradas são contra crianças e adolescentes de até 17 anos. E é um fato que nos faz pensar que precisamos conversar sobre o assunto, né? Como hoje nós trataremos apenas do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, eu gostaria de trazer, antes da gente começar a bater um papo aqui, alguns dados que são importantes para a gente identificar, para a gente visualizar o quão grave a situação epidemiológica de violência sexual contra criança e adolescente no Brasil. Todos os dias, cerca de 38 crianças e adolescentes sofrem abuso sexual no Brasil. No ano passado, mais de 14 mil denúncias foram registradas no Disque 100 e no Disque 180 do governo federal, envolvendo algum tipo de violência sexual contra esse público. Este número pode ser bem maior, porque a gente sabe que existe muita subnotificação, que muitas famílias não denunciam, que muitas crianças não denunciam. Mais de 80% dos casos acontecem dentro da casa da vítima, e 78,7% das
das notificações, o agressor era uma pessoa ou da família ou de confiança da família. A vítima, em grande maioria, do sexo feminino, como eu já tinha dito, sendo 84% do total. E a faixa etária mais atingida é entre 12 e 17 anos. Diante desse cenário, a gente convidou hoje essas mulheres incríveis que estão sempre com a AMA, estão sempre nos ajudando a trazer aqui essas temáticas tão importantes. A doutora Ana Beatriz e a psicóloga Poliana Prandini. Eu agradeço desde já vocês terem aceitado o convite, tá? E aí eu gostaria de ouvir de vocês, né? Eu gostaria de dizer primeiro que essa live, ela tem como intuito trazer duas coisas que vocês têm, que é um conhecimento técnico, de estudo sobre o caso, mas principalmente da vivência, né, que vocês têm na profissão de vocês, no atendimento que vocês fazem de crianças e adolescentes, tá? E de adultos também que trazem esses relatos mais tarde. Eu vou apresentar agora a doutora Ana Beatriz Valente, é médica, cardiopediatra, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em saúde mental da infância e adolescência pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e presidente da Associação Médica de João Monlevade. Doutora, fala pra gente um pouco de como que quais os sintomas e sinais, como que a senhora identifica que uma criança ou adolescente pode estar sofrendo abuso quando ela chega no seu consultório. Pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a AMA, né, por poder participar dessa live de um assunto tão melindroso, tão importante, tão prevalente, né? Então, boa noite a todos. Eu estou vendo aqui que tem homens e tem mulheres, e isso é coisa muito boa, né, para todo mundo se engajar nessa questão. Primeiro eu gostaria só de fazer alguns adendos aqui para a gente se situar. Pessoal, dia 18 de maio, é o dia que foi promulgado contra o abuso infantil. Isso aconteceu porque uma menininha que chamava Araceli, ela foi abusada sexualmente, isso no dia 18 de maio, então, né, de 1973, ela foi abusada sexualmente e ela foi morta barbaramente por conta desse crime. Então, por isso, o dia 18 de maio foi instituído como o dia contra o abuso infantil. Então, gostaria de começar essa live lendo um trecho para vocês, né, para a gente ver a importância das coisas que a gente vai comentar ao longo da live. Esse texto diz assim: vocês não sabem. Ele me avisou que eu nunca deveria falar de nosso amor, porque ninguém entenderia. Eu sou a princesa dele e ele é meu príncipe. Vai casar comigo quando tiver 18 anos. Isso é de uma menina de 8 anos, violentada sexualmente desde os 4 anos de idade pelo seu tio-avô paterno. O abuso foi descoberto por um diagnóstico de sífilis no estágio secundário. Então, olha o que se passa para a gente começar a entender um pouquinho essas coisas que acontecem, né? São os segredos, né? É o amor, né? Então, assim, é um pedófilo que usa, né? Esse termo chama grooming, ele usa de toda artimanha para poder fazer com que a criança ou adolescente se cale. E esse é o grande problema que a gente vive em relação a esse silêncio, né? Então, eu acho que a gente precisava começar com uma história, o pessoal, e um porquê, né? O porquê desse dia 18 e por que as coisas acontecem. Então, vamos fazer um paradoxo aqui, assim, vamos contar uma outra historinha. Desde 1973, que o abuso sexual continua e está aumentando. Mas por que ele está aumentando? O que aconteceu? O que acontece no Brasil? O que acontece no mundo que isso vem à tona dessa maneira?
Nós não temos uma política pública adequada, nós não temos uma vigilância adequada, nós não temos uma organização adequada para isso. Né? Então, é toda uma rede de apoio que a gente não tem e que permite que esses casos aconteçam e que venham aumentando. Nós resolvemos fazer essa live agora, por quê? Porque com essa quarentena nós tivemos um aumento expressivo desse tipo de violência. Então, nós tivemos isso em mais de 40% do ano passado para cá. E por quê? Porque já foi comentado, quem é o abusador dessa criança são os próprios, a grande maioria são os próprios familiares. É pai, é mãe, é avó, é tio, é o amigo da família, é o vizinho, né? E com essa pandemia, pessoal, o que aconteceu? A criança perdeu as redes de proteção. Né? Era um vizinho que via um menino triste, machucado, era uma professora que via, era consulta com o pediatra, que o pediatra desconfiava, né? Então, a criança perdeu esse suporte. Não, então, como essa violência dentro de casa aumentou muito, né? Os pais, às vezes, perderam o emprego, o custo de vida aumentou, problemas familiares, aumentou essa violência doméstica e, consequentemente, o abuso sexual. E como que a gente faz para resolver isso, né? Claro que nós estamos aqui engatinhando. A gente faz resolvendo assim, conversando com vocês, explicando o que a gente vai falar agora. Muito bem, então, como chega para um pediatra essa criança que foi abusada ou que tem uma suspeita de abuso sexual? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, apesar dos abusos sexuais acontecerem mais frequentemente entre 12 e 18, 19 anos, 24% deles acontecem em crianças entre 1 ano e 4 anos de idade. Ou seja, extremamente vulneráveis, né? O cuidador, o protetor é quem abusa. Então, como que a gente sai dessa rede? Então, gente, os sintomas que as crianças chegam no consultório varia de acordo com a faixa etária. Então, eu vou classificar por faixas etárias para os pais que estão ouvindo, para as mães que estão ouvindo ficarem atentas. Os bebezinhos começam a ter um comportamento, às vezes agressivo, às vezes um distúrbio de sono, uma irritabilidade, o bebezinho ou a criancinha pequena passa a não comer, eles ficam muito chorosos, né? E podem aparecer no exame físico com alguma marquinha, apesar que o abuso sexual normalmente ele não deixa marcas, né? A violência ela não deixa marca para a gente poder verificar isso. Mas um pai ou uma mãe pode ver. A menininha, por exemplo, que fica com dor para urinar, que tem uma vagina vermelhinha, mais inchada, são os corrimentos que não melhoram. Os menininhos também que têm dificuldade, às vezes, para urinar, sentem dor para urinar, alguma vermelhidão perianal, né? Ou então um distúrbio para evacuar, um bebezinho que evacuava, uma criancinha que evacuava normal, isso eu estou falando até 6 aninhos, passa a ter dificuldade para evacuar, não quer evacuar porque dói, porque machuca, então tem que ficar atento para isso. Então esses sintomas são os mais físicos, mas normalmente não se acha nada não, né? Porque o abuso, gente, ele não é. A gente não pode falar do abuso sexual só como uma penetração, por exemplo. Tem vários tipos de abuso, né? O adulto se mostrar para a criança é um abuso. O sexo oral feito com crianças é abuso e não deixa marcas, né? Ou o toque que é indesejado é abuso. Então, a gente não precisa pensar em abuso como uma coisa física, violenta, ou o ato sexual em si, né? Tem vários tipos de violência sexual, né? O falar pornografias para as crianças, né? Isso é abuso sexual. A criança não contextualiza isso, ela não compreende isso. E a criança fica muito desconfiada, porque quem deveria cuidar é o abusador. Então, isso dá um extremo problema na cabeça desse menino, porque ele não sabe identificar se aquilo, então, é carinho, se aquilo é violência, porque é o cuidador que está fazendo aquilo. Né? Então, nessa faixa etária, são as coisas que a gente pode encontrar. Em criancinhas maiores, a gente pode encontrar dores de cabeça, também distúrbios de sono, distúrbios alimentares, irritabilidade, uma criancinha que volta a fazer uma birrinha que ela não fazia, um medo excessivo de tudo, medo de dormir sozinha, medo de escuro, medo de determinada pessoa.
Eu sempre falo que a gente tem uma bandeira vermelha que a gente tem que acender para o entorno da criança. Quando a criança não quer ficar com determinado adulto ou se recusa a ir à casa daquele adulto, vocês têm que ligar uma bandeira vermelha. Porque a criança ela é dada, ela confia, a criança ela é crédula em tudo que o adulto faz. Então, se aquele adulto deixou a criança desconfortável, desconfiada, às vezes as criancinhas vão para trás da perna da mãe e se escondem, vocês precisam ligar uma bandeira vermelha, o red flag, que a gente chama, tem que ligar uma bandeira vermelha, né? Aquela pessoa, geralmente o abusador, ele é sedutor, ele presenteia, ele é carinhoso, ele leva balinha, ele leva brinquedos, né? Ele leva bonecas, ele dá dinheiro. Então isso, a criança fica ambígua com isso, ela não sabe se aquilo então é um carinho, porque ela não sabe determinar, ou o que é. Tá? A criança mais velha, o adolescente, nós temos maiores problemas, porque eles já têm uma consciência daquilo, e isso vai trazer profundas marcas, aliás, isso trazem todos, né? Mas no adolescente traz profundas marcas, pessoal. O adolescente, então, a menina, no caso, ela pode engravidar, ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível, e não é incomum que o diagnóstico do abuso seja feito por uma doença sexualmente transmissível, ou um corrimento purulento excessivo, que é a gonorreia, ou as lesões verrucosas na região perineal, que pode dizer do condiloma, ou outras condições que são as úlceras, que é a questão da sífilis, né? E outras doenças, tanto o herpes genital. É claro, gente, que a gente tem que ficar atento que nem toda coisa dessa é abuso, né? Então a gente tem que também analisar esse contexto direitinho. Senão todo menino agora irritado e nervoso vai ser abuso. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da criança que tinha um comportamento X e agora passa a ter um comportamento Y, muito diferente daquilo que ele tinha antes. O adolescente é irritabilidade, o adolescente passa a se vestir, às vezes, diferente, para esconder o corpo, né, para que ele não seja abusado de novo. São os choros, são processos depressivos, o mau rendimento escolar, ou também a agressão, a irritabilidade, o uso de substâncias nocivas, bebidas, ou cigarro, ou o que for. E uma coisa muito importante e mais prevalente na adolescência, que é até o suicídio, né, pessoal? O suicídio é mais comum na adolescência. Então, esses sinais todos, esses sintomas todos, os pais precisam ficar atentos. E além desse tipo de violência cometida por um humano, assim, né, quem está ali no entorno da criança, a gente não pode deixar de falar da violência sexual virtual. Essas crianças estão dentro de casa, no celular, muitas horas por dia. Normalmente os pais não sabem o conteúdo que essas crianças veem no celular. As crianças veem conteúdo pornográfico, elas veem vídeos fora de contexto, né? Elas conversam com pessoas que as aliciam, né? Se passando por pessoas da mesma idade, que a gente sabe. Então, pais, vocês precisam saber o que é que os filhos de vocês veem no celular. Se tem programas de telas que bloqueiam determinados canais. YouTube está aberto, toda criança hoje vê YouTube. Então, quando a criança está quietinha, vocês sabem o que ela está vendo? Né? Isso é muito importante. A criança, às vezes, começa a usar um palavreado dentro de casa que a família não fala. Usar termos pornográficos que a família não fala. De onde que esse menino aprendeu isso? Então, vocês têm que abrir os olhos para essas questões e saber de onde saiu. A criança ela é um espelho, ela vai reproduzir aquilo que ela está refletindo em volta dela. Tá? Então, eu acho que de início a gente podia falar sobre essas coisas e depois comentar sobre o nosso dia a dia, se for interessante, e eu vou passar então a palavra para a Poliana, tá bom? Tá, joia. Então, deixa eu apresentar a Poliana para vocês. Poliana Prandini é formada em Psicologia pela PUC Minas, pós-graduada em Gestão de Pessoas, professora do curso de Psicologia da Rede Dr. João Levade, psicóloga do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de João Levade e psicóloga clínica do Espaço Rizoma, Saúde Mental e Acompanhamento Terapêutico e Estudos. Poliana, depois de tudo que a doutora Ana disse, fala um pouco para a gente da sua vivência com o atendimento dessas crianças
que são abusadas, crianças e adolescentes que são abusadas, ou adultos que depois trazem consequências desse abuso no seu consultório? Como é que é isso? Então, boa noite, né, a todos, né? Eu agradeço o convite para participar da live, né? Para mim é um momento muito importante. Agradecer a presença dos nossos alunos, meus alunos, né? Inclusive, a gente trabalha no terceiro período de psicologia, dentro da minha disciplina, com a temática da exploração sexual de criança e adolescente. Então, é um trabalho que a gente faz voltado para as mídias sociais, né, de conscientização, né? A Ana Beatriz começou a fala dela falando, né, daquele caso lá de Vitória, da Araceli, que é um caso que foi o norteador aí de toda essa campanha, né? Então, assim, é importante a gente pensar um pouquinho também a criança enquanto sujeito, né? A criança antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança não era reconhecido enquanto sujeito de direito, né? Então, a gente sabe, né, que até o século XVIII, a criança, o abuso sexual contra criança e adolescente era uma prática comum na nossa sociedade, né? Da mesma forma que a gente tem históricos aí de violência contra a mulher, né, de uma sociedade machista e patriarcal, a criança e a mulher eram consideradas no mesmo nível de igualdade, seres inferiores. Então, esse abuso sexual de criança e adolescente era muito comum, né, na antiguidade. Então, a partir do século, né, XVIII, algumas mudanças começaram a ocorrer. Mudanças no sentido legal, né, de proteção. Mas a sociedade, a gente vê, inclusive hoje, né, estatisticamente, que a sociedade ainda não mudou em relação a esse comportamento, né? Então, é importante a gente estar atento a essa configuração nossa da sociedade, porque a gente só muda essa realidade a partir do momento que a gente levar a conscientização. Eu acredito muito que é importante, inclusive, trabalhar isso com as crianças nas escolas. Ensiná-las a identificar os tipos de violência, ensiná-las a identificar como que isso acontece. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente, né? Mas é muito comum, né, enquanto psicóloga clínica, tanto na rede privada quanto no SUS, é algo que é mais corriqueiro do que a gente imagina, né? O tempo todo a gente depara com situação de crianças e de adolescentes vítimas de violência sexual e de abuso sexual, né? Um dado importante também, no paciente adulto, que durante um tempo, né, de um processo de terapia, quando ele constrói essa confiança com o terapeuta, é muito comum, né, pacientes, né, nossos com 50 anos de idade, 60, às vezes até 70 anos, né, vem com um sintoma ali, a princípio, né, uma ansiedade, uma depressão, que num primeiro momento não leva a essa temática da violência, e na medida que os atendimentos vão acontecendo, que essa transferência vai ocorrendo, que essa confiança vai sendo conquistada com o terapeuta, esse sujeito adulto, né, principalmente a mulher, ela revela o abuso sexual vivenciado na infância ou na adolescência. E com uma fala muito comum, né, nesses casos. Eu nunca falei isso para ninguém. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? E são pessoas do convívio ali familiar, como a própria doutora Ana disse. São pais, são padrastos, são tios, irmãos mais velhos, né? Às vezes adolescentes mulheres que foram adotadas, e aí o pai adotivo, o irmão adotivo, se via no direito de poder abusar dessa menina também, né? Considerando que não tinha um parentesco, né? Apesar de ser uma pessoa que foi adotada. Então, a gente vivencia isso muito, né? De uma forma muito comum dentro dos nossos consultórios, né? É uma situação que a gente precisa ressignificar aquele abuso, ressignificar a pessoa enquanto sujeito, enquanto mulher, né? Traz traumas muito significativos na vida a dois, no relacionamento. Mulheres muitas vezes que viram e falam assim, eu nunca consegui ter prazer numa relação sexual porque
a todo momento, né? A partir do momento que meu companheiro, meu marido me toca, é um gatilho para eu voltar naquilo que eu vivi, né? Então, a gente vê, né, uma gama de sintomas, né, de sintomas psicossomáticos, né, com essa pessoa em função dessa vivência de abuso. E não é só aquele abuso sexual com penetração, né? É o toque, é o tio que brinca de pique, é o tio que brinca de esconde-esconde, enfia debaixo da coberta, né? É o tio que pede a sobrinha para poder manipular os genitais, né? Que pede para fazer o sexo oral, por exemplo. E isso com criança, com adolescente, né? Quando elas começam a ter uma compreensão melhor da situação, elas costumam dar um basta, costumam virar e falar assim, não, né? Porém, isso acontece normalmente, né? Não sei se a doutora Ana percebe isso no consultório, quando ela está virando adolescente. Aí ela consegue já ter um autoconhecimento, ela consegue perceber melhor aquela situação, aquilo já é mais claro para ela. Então, muitas vezes a criança, ela consegue, a adolescente, ela consegue colocar um limite naquilo ali. Mas antes disso, normalmente não, ela não tem muito conhecimento do que está acontecendo, né? E as consequências, gente, elas são, assim, devastadoras na vida da mulher que é abusada, né? A mulher adulta que vive um abuso sexual, que vive um estupro no sentido, assim, de ter parente mesmo, né? Que obriga, de trazer ali, na sua história de vida, componentes psíquicos, inclusive muito difíceis de trabalhar. Então, primeiro a gente precisa entender a história de vida dela, permitir que essa pessoa ela tenha condições, né, e segurança, sinta segura para falar daquilo que ela vivenciou, para depois a gente começar a ressignificar aquela história na vida dela, né? Fazer com que ela, né, dê conta de lidar de uma forma menos traumática. A criança ou do adolescente que está vivenciando alguns sintomas como ansiedade, a perda de interesse na escola, né, uma irritabilidade, no adolescente uma certa impulsividade, pensamentos de morte no sentido assim. Conheço casos, por exemplo, né? A adolescente ela vivenciava, né, um abuso sexual por parte de uma pessoa muito próxima da família e era uma casa que ela tinha que frequentar porque os pais saíam para trabalhar e ela ficava lá desde criança, né? Chegou um momento, a mãe leva até mim porque ela começa a relatar pensamentos de pular do prédio. Ela não queria, né, viver mais, um choro constante, pesadelos noturnos, né? Ela acordava o tempo todo à noite, dificuldade de dormir, e com um discurso de perda de interesse pela vida, essa vida é uma merda, não vale nada, né? Com vocabulário muitas vezes agressivo, que assustava essa mãe. E aí a mãe leva, né, no primeiro momento, com isso. O que está acontecendo? Ela era tão boazinha, né? Ela está agressiva, ela está arredia, ela não quer sair de casa e eu tenho medo de deixá-la em casa porque eu preciso sair para trabalhar. E aí ela deixava na casa desse parente próximo, né? E ela estava se recusando aí e falava de morte o tempo todo, né? Depois, mais ou menos de uns 6, 7 meses de atendimento dessa adolescente, é que um dia ela vira e fala assim, fulano de tal abusa de mim. Ela faz, quando a gente vai ver televisão, ela passa a mão em mim, ela alisa meus seios, ela enfia a mão dentro da minha roupa, né? Então eu não quero ficar na casa dela. E eu não posso falar para meus pais, né? Então, é uma situação também, né, muito complexa, porque você precisa tomar providência em relação a esses casos. A gente que trabalha na área, né, a gente não pode ser omisso numa situação dessa. Então, essa menina, a princípio, né, com um sintoma maquiado, né, quando ela começa a falar sobre isso, né, ela vira e fala, não, na verdade,
não é que eu quero morrer, né? Eu quero acabar com isso na minha vida. Então, a gente precisa dar possibilidades para que esse pesadelo acabe. A gente precisa atuar para que esse pesadelo na vida dessa criança, desse adolescente, acabe, né? Esses sintomas, né, de ansiedade, de pesadelo, sintomas de síndrome do pânico, de crianças, às vezes uma sexualidade também, né? Ela começa a desenvolver uma sexualidade mais exacerbada, a família fala assim, eu não estou entendendo, ela está tão sexualizada. Essa criança pequena, né, 5, 6 anos, começa ali a fazer gestos, a ter algum comportamento, fala assim, gente, mas o que é isso? Será que ela está vendo alguma coisa? Né? Quando a gente vai investigar, né, a criança está sendo vítima, né, de um abuso. Então, é muito comum também, né, pais permitirem crianças no quarto por prazer de ter relação sexual, tendo o filho como plateia. Né? Isso é algo também muito comum da gente ver. Né? Uma certa perversidade desse casal, né? Um certo gozo de saber que tem uma criança assistindo. Então, e casos que, com uma certa frequência, chegam. Né? Então, a gente vê isso, e não é só na esfera pública que a gente poderia dizer assim, né? De uma população vulnerável, economicamente inferior, não. A gente vê isso, né, nos nossos consultórios particulares também, né? Então, assim, o abuso, ele não tem classe social, ele não tem distinção, né? Qualquer criança, ela pode ser abusada a partir do momento que você tem próximo, né, adultos que são perversos, né? Que têm um prazer em fazer isso com ela. Então, isso é muito comum da gente perceber dentro do consultório. E eu percebo, eu imagino, né, que uma das coisas que leve a criança a esse trauma e a não contar seja culpa. A impressão que eu tenho é que talvez o maior entrave que a gente tem no abuso sexual de criança e adolescente é, além dela se sentir desconfortável, ela se sente culpada de estar sendo vítima. É um relato comum, né, das mulheres falarem assim, eu nunca falei nada porque eu me sentia culpada. É como se ela se responsabiliza pelo ato do outro, né? Por um ato perverso do outro. E isso é importante a gente trabalhar com o paciente. Porque, na verdade, a partir do momento que ela se apropria de uma culpa, sendo que ela é vítima da situação, a orientação entra aí, né? Para além de fazer o processo terapêutico que é necessário, quando a gente trata, né, quando a gente lida com pessoas vítimas de violência, seja criança, adolescente, seja uma mulher, né, seja e a violência da ordem que for, a gente precisa primeiro conscientizar, né, mostrar que existe lei, mostrar que aquilo é um crime, né, a pessoa precisa ter entendimento que aquilo ali é um crime, ela precisa entender o tipo de violência que ela sofre, né? Ela precisa entender aquilo que ela viveu. Então, a partir do momento que ela passa a entender aquilo que ela viveu, ela começa a reconfigurar aquilo na cabeça dela. Tipo assim, eu não sou culpada, né? Eu era criança, como que eu ia me defender? Eu era criança, como que eu ia ter noção do que aquilo ali não poderia acontecer, sendo que era o meu pai que fazia comigo? Ou era o meu tio que era bacana? Né, o meu avô, um tio. Então, a partir do momento que essa pessoa ela é orientada no primeiro momento ali, nos contatos iniciais, que a gente faz essa construção de vínculo, né, com o paciente nosso, para depois ela entrar no processo terapêutico, né, de trabalhar essas questões. Mas a conscientização ela é importante. Porque não adianta você trabalhar se a pessoa não acredita, se a pessoa continua acreditando que ela tem culpa, que ela podia ter feito alguma coisa. Né? Então, primeiro precisa conscientizar. Em relação às crianças, uma das coisas que motiva a criança a não falar, primeiro é o constrangimento mesmo, né? A vergonha. Um segundo fator na infância é a impotência, a criança é impotente diante do adulto.
né, que é normalmente o cuidador, né, e ela acha que às vezes não vai mudar nada. Né? Então vem a culpa, claro, mas a criança é impotente em relação a isso. Né? O cuidador é o abusador. E normalmente a gente sabe que em muitos casos, essa criança abusada com a conivência de outros da família. Às vezes o abusador é o avô e a mãe sabe, às vezes o abusador é o pai e a mãe sabe, ou a avó sabe quem é o abusador, mas ninguém fala nada. Esse silêncio, ele é terrível, ele é danoso, ele é criminoso, né? Porque a gente entende, né? Que numa família de 6, que o pai é o provedor financeiro, se a mãe comunica isso, como que ela faz com os outros, né? A gente entende que isso aí não é uma situação fácil, não tem uma resolução fácil, né? Mas que a gente precisa colocar, a gente precisa falar, precisa colocar isso como crime, isso não é saudável, isso não é normal, isso não é carinho, isso é crime, isso é violência, né? Uma outra coisa que a gente usa, que é a prostituição infantil. Gente, não existe prostituição infantil. A criança não se prostitui. Ela é violentada 2 vezes. Ela é violentada por quem vende e por quem compra esse corpo. Né? Então, esse termo que a gente usa, a gente tem que parar com isso. A criança não entende isso, ela não sabe isso, não. Então, não Ela é existe explorada, né? prostituição. Ela é explorada, existe exploração sexual, mas não existe prostituição infantil, né? Que é um termo que a gente, às vezes, lida muito, né? Criança não tem noção dessas coisas. Então, eu acho muito importante, um outro sintoma que me ocorreu, é a criança, às vezes, que fazia uma atividade que gostava muito, natação, uma luta, uma dança, ela não quer ir mais. Ela não tem vontade de voltar, às vezes nem para a própria casa. Ela quer ficar na escolinha e pede à professora que ela não, agora não, em termos de pandemia, mas ela não quer voltar para casa. O abusador está lá. Então a gente tem historicamente a história do boto cor-de-rosa, né, gente? Quem que era o boto cor-de-rosa? Ele saía do rio, colocava um chapéu, engravidava as moças e depois voltava para o rio. E isso era uma história do boto que é para representar a pedofilia, né, gente? Que é para representar o abuso sexual intrafamiliar. Então ninguém sabia quem era o boto. Então nós temos isso na nossa história, nos nossos contos, né? As populações ribeirinhas amazonenses, as crianças elas são estupradas assim, né? Tem um tráfico sexual lá enorme, né? E aí veio a história do boto para corroborar essa história, esse fato, né? Fato que a gente tem uma subnotificação enorme dos casos, né? Agora, que o abusador está dentro de casa, essa mãe ou esse vizinho não tem nem como notificar, porque tem agressão já dentro de casa. O número das notificações diminuíram, mas a gente sabe que o número das agressões aumentou e aumentou demais. Então, eu acho que essa live hoje é para a gente parar e pensar o que eu, enquanto pessoa, eu, ser humano, eu, doutora Ana, você, Poliana, você, Marisa, ou qualquer um outro pai que está acontecendo aí, a gente precisa ser multiplicador disso, gente. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa especificar isso no consultório, não pode ter medo de falar isso com o pediatra, de tomar uma atitude, né? É a vida de uma criancinha, de um menino ou de uma menina, né? A Poliana colocou aí, como que isso é arrasador, isso acaba sendo uma morte simbólica para essa mulher, para esse menino, quem, né? Porque não só as mulheres que são abusadas, os meninos também são, e são abusados por mulheres também. Então aqui nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de abusador, né? Pode ser o gênero feminino ou masculino, quem que abusa, ou o abusado, né? Então não estamos falando de gênero. E isso vai trazer uma morte psíquica dessa pessoa e pode realmente levar ao suicídio, né? E qual que é a nossa parte, né? Já que tem uma culpa social, qual que é a nossa parte, né? Nesse caos que a gente vive aí, qual que é a nossa parte? Ou o que a gente deixa de fazer que a gente podia estar fazendo? Então, acho que um dos motivos da live hoje é isso, é sacudir a nossa cabeça, sacudir a nossa família, sacudir os amigos e ver o que é que nós todos juntos aí podemos fazer para a gente minimizar esse fato tão danoso, né? E é interessante que, quando vai fazer orientação de pais, de mães, a dificuldade que eles têm de falar sobre sexo com criança, né? Isso é muito comum a gente perceber essa dificuldade, né? Ah, mas eu vou falar alguma coisa, o que eu posso falar, né? Ou então, Poliana, eu preciso, fulano, minha filha está com 10 anos, me indica um livro para eu poder
falar sobre sexo com ela, porque eu tenho medo, né? Esses casos de abuso, está na escola, eu quero que ela fique atenta a essas questões. O que que eu vou falar para ela? Né? Uma pergunta que eu ouço muito, né? A criança, as perguntas da criança são de acordo com o seu tempo. Então, você vai responder aquilo que ela te perguntar, né? Você não precisa avançar, mas é importante, se a mãe trabalha fora, precisa deixar a criança com alguém, precisa deixar na escola, na casa de um parente, ou então se os pais são separados, a criança está em guarda compartilhada, né? Então essa criança, quando ela está com o pai, por exemplo, o pai tem a liberdade de sair, de passear, de viajar, né? Então você não sabe quem que está acompanhando esse pai, aonde que ele está circulando com essa criança, por exemplo. Às vezes deixa um tio sair para tomar um sorvete, que faz parte da vida, né? Essa socialização. Então é importante conversar sobre isso com a criança. Aonde que pode tocar, o que que não pode, né? O que que é possível. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Tem alguns vídeos, né? Inclusive no YouTube, né? Então a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mais à frente. Eu queria até fazer um relato aqui, exatamente disso que você falou, que cada criança tem seu tempo. Então eu tenho 2 filhos, né? E o meu mais velho, ele com 7 anos, eu tive que explicar tudo. Porque ele já vinha trazendo palavras e coisas que estava ouvindo ali no meio, homem, e com muita curiosidade, queria saber tudo, e eu tive que sentar e explicar tudo e deixar tudo bem claro. E isso foi também um alívio, porque aí ele ficou muito tranquilo com a situação e sempre que tinha dúvidas ele vinha me trazer. E a minha filha, já aos 10, nunca tinha me perguntado nada e eu já estava ficando aflita. E assim, meu Deus, eu tenho que falar, como é que eu vou fazer? Mas eu tô com medo de passar do tempo dela. Mas eu falei, não, é 10 anos, já vai para a escola sozinha, já vai para aula de dança sozinha, assim, sozinha a gente leva, deixa lá e busca, né? Já fica sozinha em algum momento. Então eu tive que chegar, mas com muito mais cautela, muito mais devagar, com um momento mais lúdico para explicar. E só que eu sempre tive essa preocupação e eu acho que a gente está precisando cada dia mais cedo de começar a falar. E é o que você falou aí. Eu acho que antes mesmo de você explicar mesmo tudo, de falar de sexo de uma maneira mais explícita, você pode começar a prevenir, dizendo que carinhos que não são bons ou que não deve ser aceito, porque aí já é mais fácil dessa criança dizer eu não gostei, tanto para o abusador, né, tanto para quem cuida dele, se for o caso, não é isso? Justamente. É mais fácil ela chegar e falar assim, mamãe, o titio fez um carinho em mim que eu não gostei, ele fez um carinho aqui em mim. Se essa criança já sabe, né, o responsável por essa criança já conversou com ela sobre isso, é muito mais fácil ela chegar e falar para a pessoa, né, o que está acontecendo. O abusador normalmente fala assim, não fala com a mamãe, não fala com o papai, ou não fala com sua mãe. Olha, sabe por quê? Às vezes ameaça. Eu acho que depende da perversidade do abusador, sim, né? Então, assim, muitas vezes ameaça, ó, se você falar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa com a mamãe, com o papai, com alguém, né? Então, assim, mas é importante, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão sexual, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de ensinar de questões, né, em relação a ato sexual, a gente está fazendo uma conscientização, né? Nós temos um corpo que traz prazer, né? E isso é importante, porque senão a gente vai construir adultos extremamente reprimidos, então a gente não pode levar por um viés de repressão, né? Porque senão a gente vai atrapalhar uma outra questão, né? Mas a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter tranquilidade para falar disso. A criança vai passear, vai dormir na casa de um coleguinha, de alguém, a criança precisa saber, né? Olha, tem lugar que às vezes o papai da coleguinha não vai poder pegar em mim, né? O irmão não vai poder fazer isso.
Então, a gente precisa falar sobre, né? A gente precisa conscientizar, e não só as crianças e os adolescentes, mas os pais também, né? Eles precisam estarem tranquilos para discutir esse tema dentro de casa, com uma certa tranquilidade, né? Em relação a isso, ô pessoal, quando a gente fala sexo e criança, a gente não está falando realmente em ato sexual, né? Dependendo da faixa etária, isso é completamente incompreensível, né? Então, eu acho que essa corporeidade, ela pode e deve ser trabalhada de acordo com cada faixa etária. Primeiro é isso, a noção corporal, o que a menininha tem e o que o menino tem, o que é bom e o que não é. Então, se a criança conhecer o próprio corpinho com o nome das partes que a família der, que cada um tem o seu jeitinho, isso não tem problema, mas falar justamente isso, qual o carinho que te traz conforto e qual o carinho que é desagradável, né? E uma outra coisa, eu tinha 3 coisas que eu acho importante a gente falar. Primeiro é o segredinho, ensinar para a criança que nenhum outro adulto pode ter um segredinho. O que é um segredo bom pode ser contado. Se não pode contar para a mãe, porque não é um segredo bom. Então, eu queria muito que as mães batessem nessa tecla dos filhinhos para não ter o segredinho, que nenhum adulto pode ter segredinho com criança, porque senão vai criando justamente essa cadeia de não fala para mamãe não, ou então ameaça, se você te contar, ameaça até fisicamente, vou te bater, vou apanhar, vou matar o papai, eu vou matar a mamãe, e os meninos ficam apavorados, né? Então não tem um segredinho. Eu acho que tinha 2 coisas que eu gostaria de colocar aqui hoje, o que fazer e o que não fazer. Tá? No qual sentido? Quando uma criança vai, ou um adolescente vai te colocar alguma questão de abuso, ela começa a falar sobre isso, a primeira frase que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça é o seguinte: acreditem. Acreditem, porque é muito comum o pai falar, essa menina está fantasiando, isso é mentira, não é possível, porque ele sabe o tumulto que isso vai criar na família. Vamos colocar aqui um tio ou um primo abusou sexualmente de uma menininha de 4 anos. A gente sabe o que é que isso vai dar do ponto de vista legal, social e tudo. Então, qual que é a primeira coisa? É a negação. Não, isso não aconteceu, esse menino está fantasiando, não é isso. E aí a criança não vai falar nunca. Então, deixar a criança falar com tranquilidade, deixar a criança expor do jeitinho dela o que as coisas aconteceram, até a forma de boneco, às vezes você pode colocar os bonequinhos, de que você brinca com o titio? E através de bonecos ela vai fazer se um bonequinho abraçou o outro, em qual parte tocou, isso é muito claro da gente ver, sabe? E acreditar nas crianças quando elas falam que isso aconteceu. É claro que a gente vai diferenciar isso da fase da fantasia, né, gente? Mas, normalmente, a criança fala uma palavra que ela não falava, uma palavra de contexto sexual, alguma coisa ela vai falar. Então, acreditem nas crianças. Eu brinco que eu aprendi com um professor meu há muito tempo atrás o seguinte: se uma mãe chegar perto do pediatra e falar que tem um jacaré debaixo da cama, agacha e olha, porque você vai achar. Quando a mãe queixa para o pediatra uma coisa, acredita. Acredita que aquilo que a mãe está falando é verdade. Ou então, doutora, meu filho está estranho. Vão procurar, porque essa estranheza tem nome e sobrenome. Né? Eu brinco assim, se eu não achar, eu vou procurar os universitários. Mas alguém tem que achar essa queixa da mãe. Então, não fechem os olhos às queixas das crianças. Ouçam seus filhos. Observem seus filhos. Fiquem de olhar atento mesmo. Coloquem a bandeira vermelha para qualquer coisa que sair do normal. Aí agora é claro que a gente precisa de quê para isso? Tempo. Tempo, tem que ter tempo, né? Não pode ficar naquele tumulto familiar, não dando atenção. Eu brinco com a mãe, deixa a panela sem lavar, deixa a roupa sem pôr no varal, depois você mexe com isso, né? Mas um ser humano precisa do outro, ele não precisa de coisas, né? Cuidado com as redes sociais, se comunique, né? Porque quando a mãe comunica com o seu filho, pelo olhar do filhinho, pela postura do filhinho, ela sabe que alguma coisa está errada. Então, para isso, precisa de ter sensibilidade. Às vezes não tem conhecimento, mas tem sensibilidade e é o que o pediatra precisa. Que os pais sejam sensíveis, e não os pais mais sabidos, mas os pais mais sensíveis. É verdade, né? Ouvir é mais importante mesmo, porque saber. E saber a gente procura saber, né? Depois que você identifica que o seu filho está diferente, que tem alguma coisa de errada, saber, a gente procura saber, a gente leva ao pediatra, a gente leva ao psicólogo, a gente procura saber, ouvir
é realmente mais importante. Tem uma pergunta aqui, gente, que por mais que pareça que é chover no molhado, eu vou pedir para a Poliana responder, porque eu acho que é importante desmistificar isso. Tá aqui Mi0524, então eu não sei qual que é o nome da pessoa. Ele pergunta: esses abusos têm influência sobre a opção sexual da pessoa ou não tem correlação? Bom, eu acredito que orientação sexual, né, cada um traz a sua, certo? O que pode acontecer é uma confusão, né, muitas vezes, na maioria das vezes, no desenvolvimento ali daquele adolescente, daquele jovem, né, em função de um trauma trazido pelo abuso, certo? Então, agora, a decisão, né, a orientação sexual, até então eu nunca vi artigo, eu nunca vi trabalho, né, com embasamento científico, né, que justifique que a pessoa ela optou por uma orientação homossexual em função de ter vivenciado um abuso, certo? Uhum. Eu acredito que o abuso ele traz outras consequências, né, de outra ordem. A doutora Ana falou assim, às vezes uma adolescente cobre mais o corpo e tal. Porém, quando você trabalha isso, já aconteceu de eu acompanhar uma adolescente que se vestia como homem, foi abusada, né? E aí, durante muito tempo, ela sempre se escondeu por trás dessa roupa. Até que um belo momento ela chega toda arrumadinha, de bermuda e tal, né? Com roupa mais feminina, né? Mas foi um processo, né? A terapia, né? Ela não acontece como um passe de mágica, né? Às vezes o paciente vira e fala assim, quanto tempo que eu vou ficar aqui? Eu falo, eu não sei, o tempo não é meu, o tempo é seu, né? O processo é seu, não é meu. Eu apenas estou aqui para auxiliar nesse processo. Então, depois de alguns meses, quase um ano, essa adolescente, ela chega, né? Vestida com roupas mais decotadas e tal, mas foi um longo trabalho para ela não se esconder por trás da roupa. E é interessante, né, que ela se escondia para os homens não mexer com ela, né? E aí um dia ela vira e fala assim, eu estou me escondendo para os homens não mexerem comigo. Mas, e as meninas? Né? Ela era assumida homossexual, né? Então, mas e as meninas? Eu não quero ficar escondida para as meninas. E aí ela resolve, né, voltar a vestir roupas mais femininas, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode usar esse termo, né? Eu concordo com você, Poliana. Hã? Fazer um trabalho sobre orientação, né? De orientação. Doutora Ana? Eu acho que eu concordo com você. Não tem nenhum trabalho falando que a pessoa tornou-se homossexual feminino ou masculino por conta de um abuso, não. Pode trazer certa confusão temporária por alguma coisa, né? E às vezes a pessoa até acha como é sexual, porque teve prazer naquela relação, talvez, por exemplo, e isso é físico, né? Não é? Às vezes, por exemplo, um menino que foi abusado sexualmente, sentiu prazer naquele ato, aí ele acha que é homossexual por causa disso. E não é, aquele ato foi físico. Então não tem trabalho, não. Essa orientação é outra vibe, tem uma origem poligênica, tem um monte de coisa, né? São vários fatores que levam o sujeito a ter essa orientação, né? E vários gêneros, várias coisas, mas não o abuso, não. O abuso confunde, atrapalha a sexualidade, tanto para um lado quanto para o outro, pode atrapalhar, mas não tem nada mostrando isso, não. Eu saiba também não. Outra coisa que estão comentando aqui, né? A Júlia Linhares está falando aqui que percebe que em alguns casos a condição financeira traz ainda mais a omissão dos casos, né? E abafa muitos casos. Vocês acham que tem a ver com a condição financeira ou é uma questão da sociedade mesmo, de ter vergonha de expor essa coisa do abuso na família? Eu acho que é uma mistura dessas coisas todas. A vergonha, o constrangimento,
a culpa, a situação financeira, que se o abusador for o provedor, como que essa família faz, assim como na violência contra a mulher, né? Ela não fala porque ela não tem onde morar, não tem o que fazer, tem 6 meninos, como é que faz? Né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas que está embutido na sociedade mesmo é o constrangimento, é a culpa. E uma coisa que a Poliana falou que eu acho muito importante, abuso sexual, gente, não é em classe menos favorecida, não. Assim como não é a violência contra a mulher. O abuso sexual em classe alta, doutorado, mestrado, pós-graduado, não tem isso não. O abusador, ele é abusador com mestrado ou sem mestrado. Então, isso a gente tem que não achar que isso acontece só na periferia ou na favela, não. Isso acontece debaixo do nosso nariz, do nosso vizinho de prédio. Né? Então, tem que ficar atento. Aí isso acontece com, vamos falar das nossas profissões, com psicólogo, com médico, com juiz, com promotor, com tudo, gente. Né? O abusador não tem profissão, ele é abusador, pode ser qualquer coisa. Né? Isso a gente tem que ficar atento, não é porque o sujeito é um doutor que ele não pode ser abusador, ele pode ser abusador. Diz a estrutura psíquica dele, né? E a estrutura psíquica não escolhe, né? A pessoa, ela tem, né? Pode ser rico, pobre, preto, branco, não importa, né? É isso aí. Gente, uma pergunta que é muito, assim, capciosa. O abusador, ele tem um problema psiquiátrico? Pode-se dizer que ele é um doente mental? Porque então, eu adoro essa pergunta. Adoro, porque quando eu trabalho a questão da violência contra a mulher, né? Isso é muito comum, né? A televisão, né, tende a colocar a pessoa como um doente, certo? Tende a colocar o homem agressor como, o fulano é um doente, é um monstro. Não, não é. Né? Dentro, né, da questão da psicologia, da psiquiatria, a gente sabe, né, que o abusador, ele é um perverso, é um sujeito que ele transgride as leis, certo? Então, quando a gente fala, as pessoas confundem muito o conceito de loucura, que são os nossos doidinhos, né? Os nossos loucos, que viviam em hospitais psiquiátricos, que hoje, né, nós temos também, né, o mesmo dia, o 18 de maio, né, que é uma luta para a luta antimanicomial, né? Então, existe um estigma com a loucura. Certo? Né? As pessoas têm medo do louco, essas coisas todas. E aí, o abusador, ele não é um louco, tá? Ele é um perverso. Ele sabe o que faz. Ele vai criando, né, uma rede, é como se fosse uma aranha que vai ali tecendo a sua rede, ele vai seduzindo quem está ao redor, né? E ele não vou chamar de maquiavélico, não, porque Maquiavel, né? Quem já leu Maquiavel sabe que foi deturpado o conceito também, né? Do Maquiavel. Então, assim, o abusador, ele é um perverso, certo? E o perverso, ele não sente culpa, ele não sente remorso, certo? Ele abusar de uma criança. Outro dia eu recebi uma entrevista da Leda Nagli com uma promotora, se eu não me engano, sabe? Em relação ao caso Henri. Então, essa promotora estava falando, né, que vídeos na internet, naquela internet, sempre me foge o nome, que eles chamam daquela internet negra, tem um nome, fugiu aqui, vocês lembram? Fugiu. Se alguém lembrar o nome aí, coloca aí no chat. Vídeos de criança sendo abusada com 6 meses são os que mais rendem financeiramente. Né? Criança de 6 meses a 1 ano de idade, sabe? Então, assim, isso é perverso, gente. Né? Uma pessoa que se dispõe a divulgar, a praticar, ele não é. A gente tem que tirar esse conceito de doença, né, para o perverso, no meu entendimento. Né? O portador, o usuário de sofrimento mental é uma coisa, né? O perverso não, o perverso está ali, ele está em sociedade, ele está nas altas classes sociais,
sabe? Ele tá ali, ele tá articulando. Eu acho muito importante a gente falar também que sobre pornografia, que é perverso assistir também, né? Porque Para quem perverso, assiste, né? Vídeo de criança. quem assiste, quem Uhum. consome, né? Claro. Porque Uhum. só existe porque tem quem consome. Então, o número, número de pessoas que são perversas nesse sentido é muito maior que o número de abusadores. Tem uns que não abusam, mas que consomem esse tipo de pornografia. Né? Algo doente que a gente tem. Na verdade, qualquer tipo de pornografia é muito ruim. Então, para adolescentes, né? Eu acho que é muito traumático e que traz problemas sérios. Então, a pornografia é um desafio que a gente tem aí e que a internet trouxe, Na palma né, da mão, né? na palma da mão, infelizmente, né? Hoje, gente, não é incomum o pai chegar e a mãe apavorado no consultório com um menininho de 6 anos ou de 5 anos viu vídeos de conteúdo pornográfico. Aí eles ficam apavorados, ficam assustados, o que é que faz agora? Então fica a dica, a gente não faz agora, a gente faz antes. A gente faz bloqueando o canal. Como que uma criancinha de 5 anos ou 6 vai interpretar um vídeo pornográfico? O que é que ele vai tirar daquilo ali? Né? Então tem que saber o que seu filho vê na televisão. Outra coisa que eu queria aproveitar, já que nós estamos falando um pouquinho também sobre isso, como as crianças estão ficando muito agressivas, isso eu estou observando cada vez mais no consultório, crianças pequenininhas com transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno do sono, transtorno alimentar, transtorno de pesadelo e por aí vai, para começar. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Transtorno de tique, transtorno do cutting, que é o se cortar, a autolesão, crianças com ideação suicida, é isso que eu estou pegando no meu dia a dia, tá? A pandemia trouxe isso para a gente de uma maneira muito mais forte, muito mais forte. Então, vocês precisam saber o que esses filhos de vocês veem em conteúdo. Então, vamos dar um exemplo simples. Um menininho de 6 anos que joga um joguinho no computador, chega para mim porque está muito nervoso, muito bravo e mordendo todo mundo. Aí eu vou saber do dia a dia do menino. O menino fica horas jogando um videogame agressivo. Quer dizer, está estimulando o cérebro com aquela agressividade. Então, eu tenho 2 filhos homens, que hoje já são adultos. Mas quando eles eram pequenininhos, que eles ganhavam os CDs, né, de PlayStation, o que for, a gente colocava na mesa e via qual idade. Ah, você tem 8 anos. Você ganhou um CD de 12. Então não pode, porque você tem 8. Aí era aquele choro, né? Ah, mas eu falei, não, mas você tem quantos anos? 12. Está escrito aqui o quê? Ah, é para quantos anos? Então não pode. Então você tem 2 opções. Ou nós vamos jogar fora, ou nós vamos trocar por um brinquedinho da sua idade. E aí era briga, era confusão, eles choravam, mas é isso. Se é 16 anos, é 16. Se é que... Gente, tem uma equipe toda de psicólogos que pensou no joguinho para essa idade. Então, não tem problema não? Tem problema. Um menino de 10 não pode assistir um menino de 8 não pode assistir uma coisa de 10. Um menino de 6 não pode assistir uma coisa de 8. Televisão, a mãe está assistindo televisão e a gente sabe que as novelas têm um conteúdo muito erótico, os meninos estão lá vendo televisão. Mas não pode, gente. Aquilo não é adequado, não. Né? Erótico e violento. Fica erotizado, não quer que o menino fale de sexo, não quer que... Ué, não é? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Ah, mas era a hora da minha novela. Então tá, então nós temos 2 possibilidades. Ou põe o menino para dormir em outro lugar, ou algum outro adulto vai ficar para alguém assistir aquela novela ou aquele conteúdo que é inadequado, ou todo mundo vai brincar de outra coisa, vai todo mundo assistir desenho animado. O que vai fazer, gente? A gente escolheu ter filho, né? A gente escolheu ter filho, então filho não pode ficar à mercê dessas coisas, não. Eu entendo, e eu sou mãe também, então muitas vezes eu, cansada e tudo, tem que brincar, não tem jeito. Então cuidado com o conteúdo de televisão, com filmes, com os joguinhos, isso tá prejudicando muito, tá bom? Acontece muito também, né, dos pais pensarem que a educação sexual, que a educação de boas maneiras, vamos dizer assim, acontece depois, né? Enquanto a criança está pequena, ela não vai aprender. Existe um estudo canadense interessantíssimo, né, que eles filmaram vários profissionais, psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, neurologistas, psiquiatras. Eles fizeram acompanhamento de algumas crianças de 0 a 5 anos na fase ali da primeira infância.
Então, é um documentário voltado mais para a questão da agressividade infanto-juvenil, né, daqueles adolescentes, né, que até então a sociedade antes denominava como delinquentes, hoje a gente não usa esse nome mais, né, mas o estudo é voltado para isso. E mostra ali, né, que a criança, ela nos primeiros 5 anos de vida, é como se a gente viesse, né, gente, uma folha em branco mesmo, certo? Então a gente precisa, né, às vezes a mãe fala assim, nossa, mas eu já falei, todo dia eu falo a mesma coisa, mas parece que não aprende. Só que tem, gente, a criança, ela está aprendendo. Ela está aprendendo, né? Aquelas informações, né, de comportamento, de não chutar a canela, né, de colocar limite, não, isso daqui você não pode, não está na hora de você ver isso. Por mais que ela faça birra, por mais que ela esperneie, aquilo ali está sendo apreendido por ela. Vai chegar no momento que ela vai pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Aí você vai ver o resultado, né? Só que tem que a gente precisa, como a doutora Ana falou, educar dá trabalho, né? Educar precisa de um investimento. E aí o que eu vejo, né? E eu vejo isso muito, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, uma dificuldade, principalmente depois, né? Que a internet veio, que as redes sociais vieram, né? Com muita força, com muita potência para dentro das casas, né? Uma dificuldade, né, desses pais. Trabalha o dia todo, chega em casa, pega o celular e quer ficar lá assim, relaxando, né? Então a gente vê muita charge, a gente vê muitos comentários em relação a isso, né? O filho ali puxando, a mãe. Então, assim, não adianta chegar depois, como a doutora Ana falou, né? Ah, o que eu faço agora? Né? Na verdade, a gente tem que... A prevenção é isso, ela começa dentro de casa. Né? Não adianta depois, psicólogo não é milagreiro, gente. Pediatra também não, né? Poliana, só pegando o gancho, você falou uma coisa importantíssima. Educar dá trabalho, muito trabalho. Filho não vem com bula, modo de usar. Seu filho nasceu, não vem com modo de usar. Então, tudo tem que ser muito particularizado. Cada criança é de um jeito. Então, a gente precisa do olhar sensível. A gente sabe da fase da birrinha, um monte de coisa. Então, os pais também têm que aprender a falar sim e falar não. O não é não e o sim é sim. Não tem confusão com isso. Ah, mas ele pega birrinha, mas ele chora. Tá bom, chorar é uma coisa super normal. Quando meu filhinho pegava birrinha, eu falava assim, olha, chorar é ótimo para a sua saúde, porque limpa o pulmãozinho e limpa a poeira dos olhinhos. E ele falava assim, eu não quero expandir o pulmãozinho. Eu falava assim, quer, você tá de show. Quando você parar o show, a gente vai conversar. Então, relaxa, dá o seu chorinho que a gente vai conversar. Mas a mamãe continua falando não. Então, a gente tem que partir por uma educação que não seja punitiva, sabe, gente? Ah, vai ficar de castigo. Desde quando castigo e punição melhoram e educa alguém? Isso não existe, a gente tem que mudar isso. Às vezes, pegando um gancho, que a Poliana fala assim, mas eu já falei 1000 vezes. Aí eu tenho uma frase no consultório que eu falo assim, olha, isso é bíblico, minha filha, é 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Você tem que falar infinitamente para o seu filhinho até ele aprender. Você é tão bonzinho, por que você não está agora? Você é tão carinhoso, por que você chutou a canela? Você é tão organizadinho, por que o brinquedo está bagunçadinho? E evitar aquelas coisas, né? Teimoso, desobediente, burro. Essa criança não pode existir, gente. Nós temos que passar por outro tipo de educação positiva, educação que faz o menino crescer, e não que faz a criança diminuir, né? Agora, então, nós pais precisamos ter o quê? Qual que é o nosso grande teste da pandemia, que vai nos fazer ficar saudáveis? Criatividade, né? Você tem que usar a criatividade para você deixar o seu meio mais tranquilo, começar a aprender, ser resiliente, ser paciente, ser tranquilo. Ah, mas a casa está um caos. 4 meninos na aula online. É bagunçado, sim. Nós não temos fórmula mágica, nem eu, nem Poliana, nem ninguém. Ninguém vai curar a vida de ninguém. Mas os pais precisam fazer um exercício diário, um treinamento, eu falo que isso é treinamento de calma, de tranquilidade, de resiliência, de paciência. Não tem jeito, gente. Se o pai é um vulcão e a mãe é um vulcão desesperado, o filho vai ser isso, ué. Não vai ter jeito, não, se não houver ali nesse ambiente o perdão, a misericórdia, né? O que faz?
Não tem como. Então, a gente precisa nos treinar como pais para a gente passar alguma coisa para esses meninos, né? Senão, a gente vai ter E cada aí, vez mais uma sociedade agressiva. Não tem como. e a gente Quer está que o falando de menino uma fique coisa, bonzinho, mas bate. Não tem jeito. e a gente falando de uma coisa que é do dia a dia. Agora, quando a gente traz para essa esfera sexual, aí que a gente vê mais dificuldade ainda em lidar com isso, né? Se a birra, se o limite, a gente já vê essa dificuldade, você imagina quanto parte para a esfera sexual, da orientação, de falar do seu corpo, de falar, né? Quantos pais têm dificuldade de tomar banho com seu filho, com sua filha, né? Do filho, né? De criança, ver o pai ou a mãe nua? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho coragem de jeito nenhum. E se ele me perguntar, o que é isso? Né? Então, Exatamente. Aí fala, né? Se perguntar, ué, fala. tem que Fala. falar, né? Então, gente, Exatamente. mas é muito comum, né? Essa dificuldade do adulto falar de sexo, falar de sexualidade, falar de abuso, falar do que é possível acontecer. Olha, é possível acontecer sim, né? De alguém que você gosta muito querer pegar em você, querer te tocar. Isso é possível acontecer, certo? E se isso acontecer, ele vai te pedir para não falar nada, que é segredo, você fala que vai ficar em segredo, mas você chega e conta, tá? Você pode até falar que vai ser um segredo seus, mas você chega e conta para a mamãe. Então, a Uhum. gente precisa, né? Os pais primeiro precisam quebrar esse bloqueio de falar sobre isso, para a gente poder garantir, né, uma saúde saudável para os nossos filhos. Para a gente ter É, tranquilidade que quando eles estiverem longe da gente, eles não estejam tão vulneráveis assim. eu acho que o tabu que era a sexualidade, né, desses pais, porque esses pais vieram de uma criação onde a sexualidade era um tabu tão grande, o corpo não podia ser exposto, não se podia nem se falar sobre isso, que eles não estão preparados para falar com os filhos. Então, o que eu falo é, gente, não está preparado, se prepare. Você tem filho, tem que procurar saber como é que faz. Procura um jeito. Existem hoje tantos livros, tantos vídeos, tantas coisas que a gente pode ver e aprender como se comunicar com o seu filho de uma forma mais assertiva, né, para os dias atuais. A gente não precisa de reprisar o que aconteceu com a gente, a forma que a gente foi criar. A gente pode ir trazendo outras coisas. Eu acho que é sobre isso que a gente veio falar mais aqui hoje. Eu vou começar a encerrar, doutora Ana, tenho um compromisso daqui a pouquinho, já são 8h43, doutora Ana. Então, tem uma última pergunta aqui, um último comentário que fala que a gente tem que mudar as leis. Eu queria dizer aqui que leis a gente tem. A gente precisa de fazer, cumpri-las, e a gente precisa mudar o pensamento e o papel da sociedade em evitar o abuso, entendeu? Na educação das crianças, em falar do assunto, em estar aqui igual a gente discutindo sobre o assunto. Então, a lei existe, a gente precisa de cobrar que ela seja cumprida, a gente precisa de denunciar os casos, mesmo que não seja uma pessoa da nossa família que a gente ficou sabendo, e a gente precisa de mudar o nosso pensamento. Então, eu vou deixar uns minutinhos para cada um. Só fazendo um parênteses, Marisa. Okay. É importante a gente falar do Disque 100, porque Sim. o Disque 100 é um canal de denúncia que é anônimo. Uhum. Então, ele precisa ser usado, porque às vezes você tem receio de fazer a denúncia, né? Mas Sim. o Disque 100 faz a denúncia anônima. Então, ele precisa, né, ser divulgado para que as pessoas possam denunciar. Sim. Né? Porque é por aí que a gente vai melhorando a sociedade. Doutora Ana Beatriz, quer dar uma pincelada final para a gente se despedir? Então, pessoal, primeiro, então, eu gostaria de agradecer, né, as pessoas que estão ouvindo, né, e agradecer a Poliana, agradecer vocês da AMA, todo mundo que modificou, né, fez isso acontecer. E eu queria que cada um saísse aqui hoje diferente do que entrou, sabe?
com um olhar mais maduro, com um olhar mais consciente e com um olhar multiplicador, sabe, gente? Porque se eu, como pessoa, tentar modificar um pouquinho o meio que eu vivo, cada um de nós fazer isso, a gente vai ser multiplicador dessa ideia, a gente vai diminuir essa violência. Porque a gente sabe que quem foi abusado pode se tornar um futuro abusador e isso ser multiplicador de uma maneira ruim. Então, vamos pensar no nosso entorno, não precisa de ir longe, não. Vamos pensar na nossa família e nos nossos vizinhos, nas pessoas que a gente gosta, e vamos fazer uma rede de proteção. Então, eu convido vocês a saírem de hoje, aqui hoje, diferente do que vocês entraram, com um olhar novo e bastante consciente em relação à violência sexual ou qualquer tipo de violência contra criança e adolescente e contra todo mundo de uma forma geral. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Eu queria agradecer vocês duas, foi excelente o bate-papo, é sempre muito agradável conversar com vocês duas, e foi muito esclarecedor, teve muita pergunta, muita participação, o pessoal gostou muito. Eu quero agradecer também a todo mundo que acompanhou, que participou, convidar a todos para seguir os canais da AMA, @ama João Molevade, e o do Basta, que é @apoio a mulher JM, e a seguirem também a gente no YouTube. Esse vídeo vai estar disponibilizado lá depois, para acharem, é só procurar por Mulheres em Ação João Molevade, que vocês acham o canal do YouTube, vai estar o vídeo integral para quem não assistiu só um pedaço, quiser ver de novo. Então, um grande abraço, um grande beijo a todos, muito obrigada a todo mundo. Tá? Tchau para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.